Vou dar zooms dramáticos na cara do Fuso. Seus termos não são problemas para Eu fiz mim. assim não. Contar a minha história leva tempo, mas nos lembra bons momentos. Então... O Olaf percebe, só pelo que aconteceu agora, que ele é de imenso poder. Mesmo ele É a sendo, criatura mais poderosa que já viu em todo mesmo ele sendo meio devagar, ele... Devagar, mas nem tanto. O Olaf tá destruído, tá no fundo do poço, assim, principalmente emocionalmente. Ele olha pra ele. Então, eu te faço uma oferta. Deixe-me ver quem você realmente é, e eu, em troca, te dou livre acesso para que você veja quem eu realmente sou. Sem problemas. Aí. Uma hora assim, passa por ele e você vê um humano de face bem quadrada, mas com o maxilar um pouco mais angulado, um longo cabelo preto que recai, é bonito. Ele usa umas roupas elegantes, com essa mesma capa assim, só que tudo mais colorido, sabe? Permita-me apresentar. Sou Larlock, um dos príncipes metrios. Governei a maior cidade flutuante. Se tornou a segunda maior, mas por um tempo a minha foi a maior. Fui o melhor para muitos, o mais sábio, humilde e perseverante governante. Usei a magia, explorei da magia. Descobri magia. E principalmente para ajudar aqueles que também queriam descobri-la. Em vida, quis ser o maior dos magos, mas também queria permitir que outros magos fossem os maiores dos magos. Queria que aqueles que me cercassem fossem tão poderosos quanto eu. Descobri cedo, antes mesmo de me tornar um Lich, quando atingia o auge do poder que eu poderia, que ser o mais poderoso não valeria a pena, pois neste mundo vasto e fantástico sempre terá alguém com maior poder. Virei um Lich, aceitei, apesar do pós-vida, e entendi que viver não é desejo. Viver é apenas estar materializado e poder ser algo no mundo. Viver são as consequências das minhas atitudes, as consequências da minha existência. Se eu estou presente para não mudar nada da materialidade, eu não estou vivendo. Quando faria da minha cidade um lugar próspero, até com que os mais humildes pudessem ter acesso à magia, extinguindo fome, extinguindo necessidades básicas, extinguindo a amargura daqueles que viviam sob o meu solo, meus pés começaram a cair. A gravidade me puxou para baixo. Eu não tive nem tempo de reação para salvar. Todos morreram. Uma queda de mais de 100 metros. Uma cidade com mais de 1 quilômetro de extensão. A queda foi devastadora. Poucos magos conseguiram reagir a tempo para sobreviver. Mas as explosões mágicas que se sucederam devastaram. Eu fiz um domo e me protegi. Consegui me reerguer das ruínas, fiz o meu castelo. Reanimei aqueles que andavam comigo
Consegui ressuscitar suas almas e prendê-la a receptáculos, mas já não era mais o mesmo. Isto me cultivou uma amargura, mas que não era apenas ódio, era uma nova maneira de ver o mundo. Sabendo que a magia, por mais incrível que seja, corrompe, independente de quem use. E o principal motor para corromper está dentro da pessoa. O seu ego, as suas vontades. E a magia, tendo todo este poder, pode ser controlada. Me vi perante uma incógnita. Me vi perante uma deusa mista, podendo manipular a vida de tantas pessoas poderosas e egocêntricas, podendo limitar seus feitos ou abstrair suas loucuras, podendo lhes tornar quase deuses ou lhes restringir a apenas loucos. Ela não poderia então mudar para que o ego das pessoas fosse um limitador, para que a maldade não se perpetuasse perante a magia. Fiz a mesma pergunta, olhando nos olhos dela, e a resposta que tive foi o silêncio. Será que eu não seria mais apto do que ela para governar a magia, podendo ter essas críticas, esse olhar mais assertivo sobre as coisas? Fiz essa mesma pergunta, olhando para ela. A resposta que tive foi a expulsão do seu plano. Me voltei então à deusa das sombras, a mais corruptível. Fiz as mesmas perguntas. A resposta que tive foi quase a minha morte. Se eu estivesse vinculado com a magia protetora que me trouxe de volta para a minha cripta, teria morrido, olhando dos olhos daquela maldita deusa. Tenho para mim, então, que vivo para derrotá-las, que vou mostrar para elas que o seu silêncio será tornado em palavras e o seu ataque será tornado em defesa. A que me atacou nunca mais poderá atacar ninguém. E a que me respondeu com silêncio só poderá ouvir. Para que elas aprendam a, assim, saber o que é ambiguidade. Saber que suas vontades são apenas únicas. Mesmo que sejam deuses, elas são uma. Estou aqui presente depois de 2000 anos de queda. Depois de 2000 anos tendo confrontado os deuses. Já fiz muitas coisas, mas nunca cheguei no meu plano final. Montei minha cripta, erguei minha necrópole. Lutei contra muitas criaturas fantásticas que buscam meu fim, pelos motivos bondosos ou pelos maldosos, e sempre persisti. Se me perguntas quem sou, sou aquele que pode parar Vecna, que irá tomar o lugar de Mistra e varrer Shar da sua existência. Tenho ambições, mas não tenho ego. Sou como um rio que sabe que irá alagar suas margens para chegar no mar. E não pode ser parado. Essa é a minha breve apresentação, cortando, obviamente, muitas nuances 2000 anos. e miúdos. Agora quero saber de você, Olaf Thorstein. Quem és? E por que carregas dentro de você essa centelha divina? Então, quero lhe mostrar algumas coisas. Se você se sentir bem-vindo na minha mente.
Ele se transporta. E da mesma forma que a gente estava vendo as memórias de Bassim, a gente vê as suas. Só que quem guia agora é você. O Olaf começa mostrando na infância dele, ele brincando com os irmãos dele. Ele sempre foi fisicamente mais avantajado do que os irmãos, mas ainda assim ele era sempre gentil e sempre protetor com os irmãos dele. A irmã dele sempre a mais esperta, a mais sábia, a mais bondosa. E o irmão dele sempre sagaz, malicioso e algumas vezes bem maldoso desde pequeno. Ele passa rapidamente por diferentes momentos da infância enquanto eles envelhecem, se tornando adultos. E é como se estivesse passando tudo acelerado, assim, muitos anos em poucos segundos, e de repente parasse em câmera lenta, ele olhando para o rosto de uma elfa e ele perdendo a noção de tempo, de espaço, de onde ele estava, olhando olho no olho, naqueles olhos verdes dela. E volta a passar tudo rápido, assim, para de novo. De novo eles frente a frente se olhando, a primeira vez que ele segura na mão dela. E ele falando: Liv, eu queria ficar com você para sempre. E passa de novo um monte de coisas rápidas, uma sucessão de imagens, sons. Ele conhece... Ele para tudo e mostra a figura da mãe, quase que só um borrão, mal dá pra ver. O pai tem mais nitidez, dá pra ver quem ele é, mas é como se ele estivesse super distante, como se ele fosse inalcançável. E bem perto do lado dele, o Eric, como se fosse super acessível. São as três figuras que ele tem como... As figuras paternas dele são divididas entre... de mãe e pai, são divididas entre essas três imagens. E passa de novo, começa a passar rápido de novo o convívio dele com o Olaf, o convívio dele com a Liv, até que chega no fatídico dia. Ele dando de cara com o irmão dele, com a adaga ensanguentada na mão, o pai dele, o corpo caído do lado. E ele tentando ir atrás do irmão, mas o irmão é muito bom em se evadir, consegue fugir dele. Ele volta para as pessoas queridas dele querendo contar o que aconteceu, mas ele já é recebido hostilmente pelas pessoas, como se elas já estivessem esperando ele. Ele é preso, subjugado, tacado numa cela em praça pública, e nas duas outras celas do lado dele ele vê tanto a irmã quanto a Liv. E ele passa por várias emoções ali, aguardando o próprio julgamento. Pensa em desistir, pensa em tirar a própria vida. Depois tenta desesperadamente fugir da cela e não consegue. Até que, de madrugada, ele tinha dado uma cochilada, assim, quando ele dá uma acordada, ele vê a cela aberta. Olha pro lado, não vê a Liv, só a irmã dormindo. Ele sai correndo desesperado da cela. Uma mistura do instinto dele de autopreservação, querendo ir o mais longe possível dali, com a curiosidade e a preocupação do que pode ter acontecido com a Liv. Ele começa a andar na trilha de neve que ele já caminhou milhares de vezes e chega naquele ponto isolado da ilha que ninguém conhece.
E ele já começa a escutar aquela voz chamando ele. Mas ele está muito emocionado para entender o que está acontecendo. E ele vê sangue para todo lugar. Ele se desespera. E irracionalmente, prostrado no meio desse canto, desse esconderijo, ele começa a cavar o chão com as próprias mãos. Sem fazer nenhum sentido daquilo, é só desespero, é só emoção. Começa a machucar todas as mãos dele. E ele encosta no cabo da lâmina. E aquilo que era só um sussurro dentro da cabeça dele, de repente, vira uma forte presença, uma voz nítida e clara. E essa voz ela está em unissono com o instinto de sobrevivência dele. E toma conta de tudo. Ele pega a outra lâmina, tira as duas lâminas, são duas adagas. Ele tira dali do chão. E ele está pronto para se salvar. Ele não vai desistir. Mas quando ele vira para fugir, ele dá de cara com a Liv. Ela parece extremamente chocada. Algumas lágrimas já escorrendo do rosto dela. Mas isso dura só um segundo. No segundo seguinte, os olhos dela são só ódio. Ele mal entende as palavras que ela deixa escapar. Como você pode me trair desse jeito? E ele não entende o que ela quer dizer. Mas ele não tem tempo de falar nada. No instante seguinte, ela está tentando tirar a vida dele. Ele usa as lâminas para se proteger. É quase como se as lâminas tivessem vida própria. Ele se defende daquela sequência de ataques e vira e sai correndo. Quanto mais ele se distancia dela, mais o instinto dele de sobrevivência continua dizendo que ele precisa sair dali, senão ele vai acabar morto. Ele sabe que, tendo fugido do cativeiro dele, onde ele tinha uma chance de um julgamento justo, ele passa a ser procurado por todo o povo dele. E ele vai para o lugar mais familiar que ele tem, que é o caça, onde ele trabalhava como pescador, criando barcos também. E ele vai para lá, se mete em um dos barcos. Agora, revivendo essas lembranças, ele nota que um dos barcos não estava lá, que era uma lembrança vaga que ele tinha na cabeça e que ele nunca tinha dado atenção. E ele para por um momento, assim, quase como se congelasse essa imagem que ele está revivendo, olhando para a ausência daquele barco. Mas ele continua, volta tudo a movimento, ele entra no barco e começa a fugir da sua cidade. Daí ele fala: ele simbolicamente, quase como se ele tivesse como se ele e o Larlock fossem visitantes na memória dele. Então, tipo, ele tá vendo ele mesmo no barco, né? E ele e o Larlock vendo ele mesmo no barco. E ele puxa da mochila dele o livrinho onde ele põe as flores. Ele vira algumas páginas. E aí ele lê pro Larlock. Ele fala: me vejo dividido em fatias que já são finas demais. Tão finas que mal reconheço quem sou. Eu só queria ficar no meu canto e não encontro paz. Rachado, trincado, em pedaços que estou. Querendo fugir do meu cativeiro e destino, procurei da rainha dos corvos o manto de trevas. Mas perdi toda a minha calma e meu tino. Encontrei em suas penas apenas sede por guerras. E o barco vai indo para longe da cidade dele. E ele começa a se conformar que ele está no Mar do Norte, longe de todas as civilizações, e que ele não pode voltar, e que ele não tem para onde ir, e que ele vai morrer. Uma embarcação pequena daquela, no meio do oceano, ele não tem chance nenhuma, ele sabe disso.
Mas ainda assim o instinto dele está lá. E de novo ele entra em desespero. Ele consegue por um momento afastar essas vozes de dentro da cabeça dele. Ele faz uma súplica. Ele olha para o céu escuro da noite e faz uma súplica, pedindo aos deuses que deem uma chance dele de, não só de viver, mas de tentar consertar as coisas. E, para surpresa dele, no instante seguinte, ele está acordando no cais de Daggerford, sem saber ao certo como é que ele sobreviveu. Holy shit. E lá ele se associa rapidamente tanto ao cais quanto à igreja, seguindo Lathander, com essa nova fé que nasceu nele. E aí ele passa rápido por vários momentos principalmente dentro da igreja, mostrando Luck, mostrando todos os amigos dele de dentro da igreja. E daí de novo ele pega o livrinho e fala pro Larlock: querendo curar minhas feridas do corpo e da alma, eu procurei os auspícios dos homens de fé e seus deuses. Na luz prometeram conforto e calma, mas virei ferramenta dos objetivos deles. De novo começa a passar rápido, ele se encontrando com os quebra-grilhões, encontrando um novo norte para ele seguir, fazendo um juramento pro Luck de manter o Bassim vivo. E vai mostrando todas as aventuras que eles passam como grupo, o jeito que eles foram se apegando e alguns se perdendo, outros voltando, até que ele para de novo quando ele está capturado no Reino das Sombras, onde a Dama da Meia-Noite está mexendo com a cabeça dele. E ele fala: nas sombras da Dama da Meia-Noite eu me envolvo, querendo me esconder de mais dor e deboche. Mas mal percebi, fui traído de novo. Para ela, um mero fantoche. E ele passa rápido pelas cenas, passa pelas interações, ele dá um pouco de foco para as interações dele com o Falandrial e com o Glenn, dando mais sentido às coisas que ele falou anteriormente. Ainda que ele não fale tudo, o Larlock consegue entender tudo, né? Ele está acessando tudo, ele está acessando a mente, os sentimentos, ele está vulnerável, digamos assim, o Larlock. Ele vai passando rápido até chegar nesses momentos mais recentes, onde ele de novo foca na interação dele com o Glenn, e quando o Glenn trai eles. As interações dele com o Bassim, ele tentando proteger o Bassim até o momento em que, agora há pouco, ele fala: eu cumpri minha promessa. E as interações dele com o Falandriel até ele perceber que o Falandriel era um traidor, assim como o Glenn. A angústia e a inocência e a frustração dele, a vulnerabilidade dele de ter confiado no Glenn, que era um traidor, o fato de que ele tinha descoberto que o Falandriel era um traidor, e por consequência ele sente culpa, como ele possibilitou. Talvez se ele tivesse confiado na pessoa certa, não teria acontecido o que aconteceu. E ele continua lendo, ele fala: em tudo que eu procurei liberdade, além de sofrimento, nada encontrei. Até por quem pensei em ter amizade, por quem admirei e por quem amei. E aí somem todas as lembranças, assim, ele olha para o Larlock. Pois agora, em tua presença, Rei das Sombras, me sinto de novo acolhido no escuro. Tu que também só queria ser deixado em paz,
pode me dar a oportunidade que eu procuro. Vejo agora um caminho em frente. Finalmente aceito quem realmente sou. Não mais vivo por outros. Um novo começo em mim se firmou. Eu vejo uma chance de remendar as finas fatias de mim mesmo. Eu vejo um novo destino e o fim de uma farsa. Minha centelha divina, eu sei que tu sentes, então lhe pergunto, tenha sua graça. E aí ele guarda o caderninho dele. Eu aqui, naquela figura de homem voltado à vida, dá um sorriso. O silêncio é o que mais corrompe. Não posso lhe deixar sem resposta. Não tenho só minha graça, como minha empatia. Uma história incrível. Criaturas que eu conheço muito bem. A asquerosa e maldita deusa das sombras. E fazendo passar pelo pior, descobrindo que o fundo do poço era um alçapão a ser aberto e jogar nos espinhos. A linda deusa dos corvos. E persuadindo e fazendo-se perder em seus mistérios, como uma relação tóxica. Ah, eu gosto tanto da sua sombra. E a maldita luminosidade, que não serve para iluminar, mas apenas para cegar, dilatando, que faz com que seus fiéis só enxerguem o que a luz dele mostra. E isso definitivamente aconteceu com você. Parece que você sofreu o pior do básico que esses deuses podem fazer. Mas agora não encontrasse um deus. Encontrasse um sobrevivente do tempo. Alguém que pode te olhar como se olhou no passado e se identificar. Mas temos um problema a ser resolvido. Durante toda essa jornada, você não foi você. Apenas quando era criança enfrentava as figuras dos gigantes. Você era você. Você se doou para todos e esqueceu de se amar. Esqueceu de buscar poder em você mesmo. Quando a rainha dos corvos lhe abraçou em suas lâminas. Ele pega no cabo do eclipse instintivamente, assim, quando ele fala. Ela mascarou a sua verdadeira força. Ela não deixou você encontrar a força que nasceu e que corre no seu sangue. Ele estende a mão, toca na tua testa assim, e uma luminosidade clara, bem amarelada, corre pelas suas veias, assim, da ponta dos teus dedos, focando no seu coração, sumindo, e seus olhos dão aquele brilhozinho, sabe? Que tem cenas de anime, de filme, só aquele... Mas agora você as acessa. O poder arcano dos seus antepassados, o seu sangue divino está aflorado. Eu vou lhe fazer forte. Eu vou lhe fazer entender que a força que você tem é sua e não minha. Eu vou lhe dar os degraus para começar a subir a gigantesca escada que você não conseguia acessar. Os degraus da sua vida. E depois, aqueles primeiros degraus que eu botei, você nem mais enxergará. Eu lhe ofereço um trato, um pacto. Irei lhe amaldiçoar. Esta maldição garante que você terá os meus poderes. Você poderá usar deles da maneira que quiser. Vejo que busca o pacto da lâmina. E por meio da minha maldição, posso fazer um simulacro do mesmo. Esta maldição tem alguns poréns. Toda a alma que você matar,
no momento que sai do corpo, virá para o meu domínio. E eu poderei fazer o que quiser com ela. Saiba que a alma mais pura será usada para os meus favores. Porém, se de alguma outra maneira puder resgatar essa alma, infelizmente não poderei segurá-la. A outra parte é que toda vez que você morrer e sua alma deixar seu corpo, ela virá para os meus domínios. E você irá reencarnar em um dos meus corpos, em um dos meus fantoches. Imortal. Meus corpos são apenas meus. Porém, da mesma forma, se algo puder resgatar sua alma no momento que você morre, irá fazer. A outra parte da maldição é que ela irá terminar quando você cumprir com o objetivo. O objetivo é me ajudar, matar, devastar, suprimir a existência de Shar, a deusa das sombras, e tomar o controle da Tana Negra. Este é apenas o seu objetivo. Se depois quiser, podemos fazer novos pactos. Quando isso se finalizar, a maldição sairá. E você poderá usar de meus poderes sem nem mesmo eu saber. Sem nenhum pacto, com completo acesso. O que acho dos meus tratos? Joga limpo, né? Uhum. Eu tenho uma condição. Eu aceito, mas acima de tudo você garante a minha liberdade. Ele pega no cabo das espadas assim. Pega ambas as espadas, segura ela só numa mão e fala: o trato final é a sua liberdade. E para garanti-la, você precisa cumprir com a maldição. Ela não é uma amarra, ela é um trilho. E só seguindo esse trilho você será livre. Se eu lhe trouxesse sua liberdade agora, você não estaria encontrado por inteiro. Veja o que eu estou fazendo como uma trilha para você acessar sua liberdade. E dentro dessa maldição, eu boto um porém. Se você não for livre quando cumprir com o seu objetivo, você poderá destruir todos os meus simulacros sem que eu possa impedir. Claro. Honesto. Temos um trato então. Depois o cara não joga limpo. E joga. Dá uma carta de euforia, boa sorte. É um prazer lhe conhecer, Olaf. Não veja o meu pacto como um pacto de uma entidade que faz warlocks. Eu estou lhe amaldiçoando. É apenas dessa forma que consigo fazer o pacto. Você será amaldiçoado, mas eu garanto que essa maldição será usada apenas para o seu bem. Acima de tudo, eu odeio mentiras e eu odeio o silêncio daqueles que poderiam falar as verdades. Estou sendo o mais sincero e honesto possível. Eu já terminei com as mentiras e fingimentos também. Vejo em você um pouco de mim. Espero que vejas um pouco de você. Veja assim. Mas acima de sua liberdade no final, eu vejo algo a mais. Se me permite, fora dos meus domínios, eu vejo que você seria um ótimo arcano, podendo recusar a morte e aceitar a pós-vida. Quando você acessar sua liberdade, eu lhe garanto que, se quiseres, lhe darei a oportunidade de se tornar um Lich, assim como eu.
não sou muito bom em pensar tanto à frente assim. Mas a gente volta nesse assunto. Bom, então temos nosso trato. E eu fico feliz de poder lhe fazer feliz. Eu fico feliz de poder encontrar alguém para libertar das amarras. Mas temos um problema. E para isso eu precisarei falar com minha amiga Rainha dos Corvos. Voltarei em breve. Tá. Só Já volto, pô.